Olá, eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. E hoje eu vou recomendar duas obras de leituras sensacionais. Uma delas é ainda mais importante para a indústria dos mangás. E você deve estar se perguntando, mas professor Raposa, cartunista Raposa, você vai ficar recomendando mangá nesse canal? Esse canal aqui não é um canal de história da arte? É óbvio que é. E essas duas obras são parte importante da história da arte dos quadrinhos japoneses. E eu vou explicar cada uma e o porquê. E por que você, se não conhece, nunca ouviu falar, deveria conhecer, deveria ler e quebrar os preconceitos. E por que eu falo de preconceito? Até eu confesso que em um momento da minha vida, depois que eu cresci, eu comecei a encarar mangás como se fosse tudo shonen. Shonen, se você não sabe, é o nome que a gente dá para aqueles mangás estilo Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto. Aquele tipo de anime que é feito pra criança, anime ou mangá feito pra crianças ou pré-adolescentes, que é só porradaria, cuja história às vezes nem é tão bem desenvolvida, os roteiros são meio simplistas, que sempre aparece um inimigo mais forte, aí o protagonista tem que treinar pra caramba pra vencer aquele inimigo mais forte. Basicamente os shonen se resumem a isso. Então, assim, de certa forma, eu tinha um certo, não preconceito, mas eu achava que os mangás meio que era só isso, até conhecer esta obra que eu vou começar a falar exatamente dela, que quebra totalmente esses nossos preconceitos de achar que a indústria do mangá ou do anime é uma coisa mais infanto-juvenil, mais entretenimento. Quer dizer, ainda é entretenimento, mas traz uma profundidade, traz uma discussão, traz até uma arte que vai agradar os adultos em gerais. Eu nem vou falar qual obra que é, só falando algumas características que tornaram ela comum e conhecida. Você talvez, se conhece um pouco do universo da cultura pop, vai deduzir do que eu estou falando. Esta obra, esse mangá gerou o anime, que quando chegou nos Estados Unidos nos anos 80, tornou o anime popular no mundo inteiro. Ele foi muitas vezes copiado pelo design, pelo estilo de desenho, pela perspectiva que o autor usava em alguns quadros, e virou referência a muito desenhista, muito mangaka, muito quadrinista no futuro. Também tem uma narrativa distópica de um mundo destruído pós uma guerra atômica, que também já foi muito, não digamos plagiado, mas muito inspirado em outras obras que tratam de um mundo pós-apocalíptico, pós uma guerra nuclear, etc. Vocês sabem, se você não sabe não tem problema, mas quem chutou Akira estava certo. E por que, Raposo, você vai recomendar Akira, que é uma coisa que quem já leu um outro mangá, ou já assistiu o anime, ou já quiçá leu a obra e sabe do que você está falando? Porque eu acabei de dizer. Felizmente o público do meu canal é diverso, e se você nunca ouviu falar de Akira, ou se você acha que animes e mangás se resumem a Naruto e Dragon Ball, eu vou te dizer por que essa obra é imperdível. Vamos começar a falar do autor, que eu sempre tenho que ler o nome japonês aqui porque eu não consigo decorar. O Katsuhiro Otomo. Esse cara, velho, eu vou tentar mostrar aí as qualidades de desenho do cara. Ele é sensacional. Quiçá dizem que é um dos melhores mangakas, ou seja, um dos melhores desenhistas a usar hachura, não só em mangá, mas talvez em qualquer linguagem dos quadrinhos. Do que se trata a história de Akira? Aconteceu a Terceira Guerra Nuclear, explodiu uma bomba no Japão, uma bomba atômica, aí fundaram a New Tokyo, que é a cidade onde se passa a história, e os jovens, a juventude japonesa é toda delinquente, eles não têm estrutura, às vezes nem de família, a maioria foi criada em orfanato porque os pais provavelmente morreram na guerra. E então as escolas também são meio que abandonadas, assim, não conseguem pela pedagogia salvar os jovens, então são tudo um bando de delinquentes que vivem em gangues de motociclista. O protagonista é o Takeda e o seu melhor amigo, esqueci o nome dele, Tatsuhiro, eu acho que é esse mesmo, Tatsu. Eu nem vou cortar essa parte. O Tatsu, que é uma peça fundamental aqui, que acaba virando um antagonista, e o Kaneda são os líderes desta gangue de moto. E quem é o Akira? Akira é uma criança que tem poderes psionicos, poderes telecinéticos que o governo estudava. E então eu não vou falar para não dar spoiler, meio que essa criança sumiu e o governo está tentando achar outras crianças com poderes psionicos, poderes telecinéticos, para fazer umas experiências e dominar o poder do Akira. É uma obra de cyberpunk. Dizem que esse termo cyberpunk nem existia quando o autor criou esta obra. Se você não sabe o que é cyberpunk, é aqueles estilos de universo tipo Matrix, Alien, em que o mundo é uma grande cagada, é tudo sujo, destruído as cidades, tem umas tecnologias
diferentes. Embora aqui no Akira não tenha essas tecnologias robóticas, etc. Talvez a única coisa futurista seja a moto e a capacidade das crianças terem esses poderes telecinéticos, algumas. Bem, eu estou aqui explicando o mote do roteiro, mas não estou falando exatamente do que é a história. Tem essa gangue juvenil, cujo protagonista é o Takeda, seu melhor amigo Tatsu, até que tem um acidente, o Tatsu é capturado, mesmo ele sendo um jovem, já adolescente velho, o governo percebe que ele tem poderes psíquicos e resolve fazer experimentos. Aí o cara surta, ele já tinha uma vontade de ser o líder da gangue, de assumir o lugar do Takeda, que ele admirava, mas se sentia menor que o cara, então também tinha uma inveja. Quando ele desperta seus poderes, ele resolve querer tomar conta de tudo. E cara, a cena quando ele começa a se transformar, que ele perde o controle dos poderes, começa a fazer umas coisas grotescas com o corpo, a animação é espetacular e a parte desenhada também é incrível. Aí você vê como essa obra aqui, além de ser bem desenhada, tem um roteiro interessante, não é pra qualquer um, porque se você for sensível a hora que você vê a mutação do corpo do cara, você vai ficar com pesadelos, enojados, sei lá. Isso me lembra quando eu conheci a primeira vez a Akira, que eu era uma criança de 9, 10 anos. Eu não sei porque eu estava acordado até tarde, aí começou a passar de madrugada na Band. E cara, o que eu conhecia de animações era o quê? Cavaleiros do Zodíaco, que é sangrento, mas nem tão pesado quanto isso daqui. Eu lembro que eu assisti até metade do desenho, porque tava passando muito tarde, eu dormi. Mas eu lembro que eu vi exatamente essa cena que o corpo do cara começa a se distorcer, etc. E eu sonhei aquela noite com isso. Eu não diria se foi um pesadelo ou não, mas ficou na minha mente. E talvez vai ficar na sua se você não estiver acostumado com esse tipo de estética. Mas é legal, porque além dessa trama principal dos jovens, do Takeda, do seu amigo Tetsu, que começa a ter esses poderes, também tem uma guerreira que tenta derrubar o governo atual, que está encobrindo a história do Akira. Vai por mim, é uma animação se você gosta de ficção científica, se você gosta de uma arte bem feita, legal. Se você não vai querer comprar o mangá, pelo menos assista aí na internet, que eu tenho certeza que tá fácil de achar o anime. Próximo mangá que eu quero recomendar, esse sim foi pensado como um shonen nos anos 80, mas pros padrões de hoje é de uma sanguinolência nunca vista. É quase um gore mesmo. É esse espetacular, este clássico Hokuto no Ken. Ah, o que é o Hokuto no Ken? Bom, olhem só pra cara do protagonista. Parece quem? Parece o Sylvester Stallone. E não é pra menos, porque o autor, o cara que escreveu este mangá, é um grande fã do cinema de ação, dos astros de ações. É por isso que ele pediu para o desenhista talvez fazer o Kenshiro, o protagonista, parecer tanto o Stallone. E se vocês verem, o pseudônimo do autor é o Bronson. Bronson é um anagrama com o nome Charles Bronson. Você sabe quem é Charles Bronson? O cara do bigodinho, o sujeito que não tinha expressão, astro dos filmes de ação dos anos 70, 80, de Velho Oestes. Ah, agora você está se perguntando, Raposa, por que você falou tudo isso? Mano, esse mangá aqui, mas ele transborda testosterona, ele transborda porradaria. Quando você pegar esse mangá em mãos e começar a ler, vai nascer cabelo no seu peito, tamanhos testosteronas que tem aqui. Fica até meio engraçado, porque todo mundo fala que o japonês é um povo sensível, é um povo amoroso. Você vê lá os shonens modernos, é cheio do povo olhar pro horizonte, ver o reflexo do amigo, ficarem ali nas epifanias, nas reflexões. Cara, esse mangá aqui não tinha nada disso. Bom, tinha reflexões, tinha suas epifanias, suas lições morais, mas não tinha tanto esse sentimentalismo que a gente vê nos mangás, nos animes modernos. Tinha sim um sentimentalismo, mas era muito mais cru, era muito mais direto. Agora que você sabe qual é a atmosfera, qual é o clima do mangá, do que se trata a história. Bom, a gente segue a jornada do Kenshiro, que é o protagonista. Ele domina uma técnica chamada Hokuto no Ken, que é o nome do mangá, que consiste em acertar os pontos de pressões da pessoa até ela explodir de dentro pra fora. E sim, esse cara aqui, apesar de ser o protagonista, de ser o herói, é um tremendo carniceiro, digamos assim, porque ele transforma todos os vilões em carne moída, em sarapatel. É assim, como eu falei, é um gore, é uma sanguinolência. Só que todos os vilões aqui, o Hokuto no Ken, até o Minion, o cara mais bostinha, é um cara sádico, é um psicopata, é um maluco.
Talvez o autor fez assim para que a gente não sentisse pena quando o Kenshiro explode o cara de dentro para fora. Sempre que ele acerta os pontos vitais da pessoa, que ela vai explodir de dentro para fora, ele diz a clássica frase: 貴様の拳など顔どにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？もうは匠できれぶ。 Traduzindo, você já está morto. Porque quando ele atinge os pontos de pressão, às vezes ele calcula o tempo que vai determinar se a pessoa vai explodir em 1 minuto, em 20 segundos, 5 segundos. Que é uma maneira que ele faz pra fazer o vilão ficar pensando nos próprios pecados para ver se arrepende. Aliás, como não se apaixonar por esta obra quando em um momento ele vai lá e acerta os pontos de pressão de um vilão e o cara vai explodir. Aí o cara começa a gritar, pedir por misericórdia. Kenshiro vira pro cidadão e fala: você gozava, você ria da cara das suas vítimas quando elas pediam misericórdia. Você executava os pais na frente dos filhos com sadismo, uma crueldade. Agora que você vai morrer, você implora e clama por ela? Achei que você fosse feito de material mais forte. Vira as costas e deixa o cara explodindo. Ah, sim. O que eu queria dizer é que todo vilão aqui é cheio de bravata. E Kenshiro não só detona os caras com requintes de crueldade, com cada um com fatality diferente, mas ele sempre dá uma lição de moral. Ele manda ali um esporro, faz ali um discurso que é típico, que é clássicos de shonens, mas aqui é levado, sei lá, a um nível que você nem acredita que realmente foi pensado para adolescentes nos anos 80. Tudo bem, você sabe o nome do protagonista, você sabe a ambientação ali do universo pós-apocalíptico estilo Mad Max, você sabe dos poderes dele, que explode as pessoas, que foi inspirado no livro de acupuntura, mas do que se trata a história em si? Bom, ele praticamente vai andando por esse mundo, cada hora que ele encontra uma comunidade que tem algum problema, que tem algum ditador, alguém cruel, ele vai lá e resolve os problemas da pessoa. Apesar dele transformar todo mundo em carne moída, ele tem um senso de moral e justiça, ele é bom. A história, apesar de simplista, de ser sempre ele treinando para enfrentar um inimigo mais forte, ela tem várias camadas, ela tem várias narrativas que ensinam várias ideias, várias reflexões. Por exemplo, existe uma hora que ele encontra uma comunidade de pessoas que se dizem escolhida por Deus, é uma teocracia, e esse pessoal faz um monte de crueldade em nome de um suposto Deus, e que todo mundo tem que pagar pau, todo mundo tem que venerar os caras, pagar tributo. Tem uma outra hora que ele encontra um pai que acaba judiando ou sacrificando os filhos, e vai lá e mata o pai, só que depois ele faz uma reflexão de que tipo de crueldade, que tipo de insanidade esse pai deve ter visto na vida a ponto de estar desprezando seus próprios filhos. E esse próprio pai dizia que fazia toda essa crueldade, tratava mal seus filhos, porque queria que seus filhos ficassem cruel, duros, para sobreviver no mundo de hoje. Porque nesse universo do Hokuto no Ken, quanto mais cruel e sádico, quanto menos amor você tem pelo outro ser humano, mais fácil você consegue sobreviver. Então vai lá o Kenshiro e tenta ensinar de outra maneira, descendo porrada, transformando todo mundo sarapatel quando é preciso. Bom, dá pra fazer uma reflexão, lembre-se daqueles filósofos que diziam: será que o meio muda o homem, ou será que é o homem que tem que modificar o seu meio? Praticamente o Hokuto no Ken tem essa filosofia. Ele encontra comunidades em que os seres humanos são mais prósperos, são mais progressistas e tenta assim criar a civilização de novo e ir modificando o seu universo, o seu mundo aos poucos. Assim como você encontra também comunidades que tem um ditador, que tem alguém cruel, e as pessoas ficam se matando, e a sobrevivência do mais forte. Porque não só a arte é tão sensacional quanto as artes do Akira. Aqui tem um trabalho muito bom de Hashura, que o cara que desenha não é o mesmo que escreve, o cara que desenha é o Tetsuhara. Então essas são as duas obras que eu gostaria de recomendar no vídeo de hoje. Se você quer um sci-fi mais cabeça, uma história mais adulta, eu recomendo esse clássico Akira, que com certeza muitos de vocês já ouviram falar. Não sei se vocês tiveram o prazer de assistir ou se quer ler o mangá, mas vale a pena, vocês vão gostar. Se você quer uma coisa mais entretenimento, mais porradaria, mas que ainda assim tem um monte de filosofia e reflexões interessantes para se fazer, vai o clássico Hokuto no Ken, que apesar de não ter uma história tão cabeça quanto Akira, ainda vale a pena ser conferido se você gosta desses universos Mad Max, se você gosta de artes marciais. Porque eu até esqueci de falar que o Kenshiro imita muito o Bruce Lee na hora que ele está lutando, fazendo uns gritinhos, fora essa técnica absurda de explodir as pessoas de dentro para fora, só acertando os pontos de pressão.
Então, se você gostou, deixe seu comentário, deixe a curtida, ajude no engajamento do vídeo para que mais pessoas possam ver recomendações dessas obras e ficarem felizes. É isso aí, abraço. Eu percebi que eu não faço a menor ideia de como encerrar esse vídeo. Bom, recomendo. Que bobagem.